A primeira impressão é muito boa. O Leonardo Jardim falou um pouco mais a respeito de alguns temas que envolvem o torcedor rubro-negro e, ao meu ver, são declarações muito boas, muito importantes para a sequência da temporada do Flamengo, tá? É, eu separei alguns trechos aqui que o Globo Esporte trouxe ao longo do dia, alguns trechos da entrevista do Leonardo Jardim e, cara, sensacional, tá? Porque o treinador venezuelano, né, naturalizado português, demonstrou muito conhecimento de Flamengo e algumas aspas dele a respeito de como ele vai comandar esse Flamengo me animou bastante. Primeiro ponto é, ele disse que entrou em contato com o Felipe Luiz, ele já falou com o Felipe Luiz depois daquela situação toda da saída do antigo treinador do Flamengo. Disse que eles tiveram um diálogo bem profissional, né, bem respeitoso. O Felipe Luiz era um dos treinadores que mais tinham contato com o Leonardo Jardim aqui no Brasil desde a época do Cruzeiro, no ano passado. E ele disse que deve beber muito da fonte do Felipe Luiz. Isso daí eu gostei bastante, porque, goste você ou não, independente da saída do Felipe Luiz, é um trabalho de sucesso no Flamengo. É um trabalho de mais de um ano, é um trabalho de mais de 100 jogos, é um trabalho que venceu Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então não tem por que ignorar o legado do Felipe Luiz. Isso é um ponto que, apesar de parecer óbvio para muita gente, eu gostei dessa confirmação do Leonardo Jardim. Ele também disse algum tema relacionado a mudar o DNA do time. Ele disse que não pretende mudar o DNA rubro-negro, que não se existe uma única maneira de pensar, de jogar futebol. Que, sim, de fato, no Cruzeiro ele tinha um futebol um pouco mais de reação, mas que era baseado em cima das características dos jogadores que ele tinha, a qualidade, né, a mão de obra dos jogadores do Cruzeiro no ano passado. E que agora no Flamengo ele tem outro perfil de jogadores, um estilo de jogo com mais posse de bola, com mais agressão, mais força ofensiva, e ele deve sim utilizar muito dessa característica dos jogadores. Isso é muito bom porque demonstra muito conhecimento de uma leitura, né, de jogo do novo treinador do Flamengo, que apesar de ainda não ter estreado, né, obviamente, o jogo é só no domingo, mas já demonstra ser promissor se ele mantiver esse padrão, né, se ele for coerente com o que ele diz, é algo muito promissor pro time do Flamengo. Vai lembrar vocês, né, nem preciso dizer que a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, mas ainda existem jogadores para entrar nesse time. A exemplo do Jorginho, que aos poucos tem voltado, a exemplo do Saul, que ainda nem sequer estreou na temporada. Então esse time do Flamengo tende a melhorar, tá? O tão sonhado trio do meio-campo que o flamenguista deseja, né, que tem Jorginho, Arrascaeta e o Lucas Paquetá, pode ser que aconteça agora de fato com o Leonardo Jardim. Você tem o Eric Pulgar ali na contenção, né, um pouco mais recuado, e você tem os três ali ditando o ritmo de jogo. Cara, vai ser sensacional de ver. O Leonardo Jardim deu o azar de pegar uma época em que a janela está fechada, então agora, nesse primeiro momento, ele vai ter que trabalhar com o que tem. O tão sonhado atacante que o flamenguista desejava não veio. É um erro do José Boto, que por sinal pode estar de saída do Flamengo também. Então existe uma possibilidade real do Flamengo já trocar o seu diretor de futebol para a próxima janela de transferências quando o Leonardo Jardim começar a indicar jogadores. O Flamengo tem um outro cara responsável pelo futebol do time. E a princípio, né, com o material em mãos que o Flamengo tem, vai disponibilizar para o Leonardo Jardim, ele talvez utilize, né, mais do Wallace Ian, que tem treinado bem, inclusive até viralizou alguns golaços que o garoto fez no treino, tá querendo mostrar serviço. O Wallace Ian tava de saída do Flamengo. O Wallace Ian pode ser que tenha uma sobrevida aí, talvez inesperada, né? Afinal de contas, o Leonardo Jardim já aparentou estar atento à performance do Wallace Ian. Outro jogador também que eu vejo com bastante potencial para crescer com o Leonardo Jardim é o Luiz Araújo. O torcedor rubro-negro vai se lembrar que no ano passado, em 2025, o Leonardo Jardim pede o Luiz Araújo pro Cruzeiro. E o Luiz Araújo, nem preciso dizer a vocês, né? O torcedor rubro-negro conhece muito bem. É um dos melhores finalizadores de fora da área do time. É um jogador que, dentro de campo, tem um comportamento exemplar, tanto com a bola quanto sem, é extremamente voluntarioso. Na sua melhor forma física, ajudou demais o Flamengo com muitas assistências, fazendo gols importantes. O Luiz Araújo é um jogador que o torcedor do Flamengo gosta muito. Quando surgiu o boato esse ano de que ele poderia ser negociado com o Atlético Mineiro, o torcedor do Flamengo ficou maluco, porque ele não é um jogador para se descartar, assim, para entregar para um potencial rival, um potencial concorrente a títulos. Tem muita coisa ainda para mudar nesse Flamengo, tá? A gente ainda não sabe exatamente hoje quem é o lateral direito titular, porque teve uma clara rotação com o Felipe Luiz entre o Varela, que não estava convencendo muito, o Emerson Royal colecionando bons e maus momentos, até que fechou em alta, né, na saída do Felipe Luiz, mas existe essa brecha, essa disputa está em aberta. Depois da Recopa, quando o Rossi falha, acredito eu que o André possa ter mais chances, mas eu ainda não vejo o André como titular, também não vejo ele com potencial para barrar o Rossi ainda, pelo menos não agora, talvez com alguma sequência de jogos, fazendo partidas memoráveis, talvez ali em algum momento o Rossi possa dançar para o André, mas agora não.
A zaga, é aí que tá uma questão, né, porque de cabeça, o torcedor rubro-negro vê o Léo Ortiz e o Léo Pereira como os zagueiros titulares. Mas o Léo Ortiz claramente está muito abaixo fisicamente, está muito mal. Vamos ver como o Leonardo Jardim vai recuperar esse cara. E é até importante essa comparação, porque o Leonardo Jardim falou que o bom treinador é aquele cara que vai extrair o melhor dos seus atletas, que ele pretende elevar o nível dos seus jogadores. Então vai ser muito interessante de ver essa volta por cima do Léo Ortiz, que quando tá bem, quando tá em forma, é disparado o melhor zagueiro do Flamengo, extremamente técnico, é um cara, como o Zico falou, né? O maior ídolo da história do Flamengo, o camisa 10 da zaga, jogador que se comporta dentro de campo com uma leitura de jogo diferenciada, facilita muito o jogo de posse de bola dominante do Flamengo, agressivo, ofensivo, mas que não fez um 2026 ainda muito bom. Junto dele, obviamente, existem as concorrências do Danilo e também do Vitão que chegou. Vitão, inclusive, bem, na minha visão, hoje seria o titular. Eu acho que vai ter essa alternância no primeiro momento ainda de zagueiros, tá? Léo Pereira do outro lado ali inquestionável, ninguém mexe. O Alexandro, já um pouco mais velho, né, um pouco mais cascudo, talvez, deu alguma brecha por questões físicas ao Ayrton Lucas, mas o Ayrton Lucas também não consegue deslanchar, muitas falhas defensivas, seria um ótimo jogador para o Leonardo Jardim recuperar. Caso não recupere, o Flamengo precisa urgentemente ir no mercado no meio do ano para repor o lateral esquerdo, né, trazer um lateral esquerdo e possivelmente negociar o Ayrton Lucas. No meio-campo, como eu falei, pra mim, não tem o que mexer ali. O Eric Pulgar, titular incontestável, é o carregador de piano que faz o trabalho, entre aspas, sujo do time. E ainda assim se apresenta com qualidade na frente, que ele é muito diferenciado. E o trio dos sonhos, Jorginho Arrascaeta e o Lucas Paquetá, se conversando ali entre si, né? Alimentando os atacantes, os jogadores mais ofensivos. E ali na frente a criatividade do Leonardo Jardim. Pode usar o Pedro, pode usar o Plata, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo. Jogadores ali não faltam. Samuel Lino, o próprio Paquetá talvez um pouco mais avançado, enfim, o Gonzalo Plata. Ali ele tem uma riqueza de jogadores que, apesar do Flamengo não trazer um atacante, tem muito material de qualidade em mãos, né? E considerando a qualidade do Leonardo Jardim de fazer leituras de jogo, de trazer um time disciplinado, eu acho que vai ser muito bacana de ver o Flamengo jogando, um time organizado, coeso, que busca ataque o tempo todo e ao mesmo tempo, sem a bola, é um time mais compromissado. É um time que repõe melhor, de recompõe melhor, que corre para trás com mais facilidade, que não dá tanta brecha, tanto espaço para os adversários e que principalmente para de tomar gol todo jogo. O Flamengo tomou 3 gols do Lanús no Maracanã. Isso daí é complicado. Tomou gols do Fluminense, toma gol do São Paulo, tomou gol do Internacional, enfim, o Flamengo precisa parar de tomar gols. O grande segredo do Flamengo no ano passado era ter uma defesa quase que ninguém vazava. E se o Leonardo Jardim recuperar isso, acho que vai ser um ganho muito grande. Então é isso, minha gente. Eu acho que a fala dele, as falas do Leonardo Jardim, as colocações dele nessa coletiva de imprensa foram bem promissoras. Porém, ainda é só teoria, né? A gente tem que ver na prática. O teste não é fácil. Primeira prova do Leonardo Jardim vai ser um Fla-Flu numa final de Carioca. Peço ao torcedor rubro-negro paciência, porque raramente, né, ele vai ter o prime do Leonardo Jardim, o prime do Flamengo dos sonhos dele já no domingo, mas ao mesmo tempo o Flamengo é isso, né? Não dá tempo mais pra tropeçar. É hora do Flamengo voltar a vencer. Esse terceiro título do ano tem que vir. A pressão em cima do Campeonato Carioca aumenta muito quando o Flamengo perde os títulos da Recopa e da Supercopa do Brasil. Então, considerando o Flamengo com mais time que o Fluminense, melhores jogadores, mais investimento, mais qualidade, a tendência é de um Flamengo favorito. Então, que o Leonardo Jardim recupere a confiança do time e faça partidas memoráveis, tanto na ida quanto na volta, porque é disso que o flamenguista precisa nesse momento. Comemorar, baixar um pouco essa pressão e que ele tenha todo o tempo do mundo durante a temporada para fazer esse Flamengo voltar a ser considerado o time de futebol mais vistoso do país e da América Latina, como era até ontem. Gostei muito, parabéns, Leonardo Jardim. Parabéns também para os jogadores do Flamengo que, apesar do susto, né, do baque de perder o Felipe Luiz, estão compromissados, estão treinando bem, fazendo golaços, todo mundo ali muito bem engajado com a sequência da temporada. A ver agora na prática, né? Domingo tem Fla-Flu, as coisas estão quentes, mas isso faz parte do charme, né? O Flamengo sempre foi assim, independente da fase, das questões financeiras. Flamengo é pressão o tempo todo. Meus amigos, se vocês ficaram até aqui nesse vídeo, eu vou pedir pra vocês, deixem o seu like no vídeo, comentem aqui se vocês estão animados para o Fla-Flu, se vocês estão animados para ver o Leonardo Jardim comandando o Flamengo pela primeira vez, e se inscrevam no meu canal, tá? Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, todo dia é futebol por aqui. Forte abraço, a gente se vê em breve.